Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos reunidos nesse terceiro domingo em preparação para vivermos a Semana Santa, nesse nosso retiro que tem nos levado a contemplar, a partir do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a forma com que Jesus nos olha. E nós temos visto nessas semanas que a forma com que Jesus nos olha é a forma com a qual Ele se comunica com o mundo. Jesus olha para a gente para ler na nossa vida a forma com que Ele se comunica com o mundo, a sua linguagem, o seu idioma. E como Deus se comunica na história? Pelo amor, através do amor. É o amor, a língua que Deus em Cristo fala conosco. Nesse domingo, meditando o versículo 38 do capítulo 25, ao contemplarmos Jesus que nos olha com amor, nós nos deparamos com a pergunta: quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos em casa, Senhor? Nesse domingo, então, a figura central colocada diante de nós é a figura do estrangeiro. Por isso importa que a gente perceba quem era o estrangeiro de quem Jesus fala. Estrangeiro, naquela época e agora, é aquele que não pertence à nossa pátria, ao nosso lugar, à nossa nação, é alguém que vem de fora. Contudo, naquele período, o estrangeiro teria o que para nós hoje é algo parecido com um refugiado, porque havia uma carga negativa sobre a figura do estrangeiro. O estrangeiro era considerado um impuro, porque adorava deuses estrangeiros, e por isso ele não podia ser recebido em casa. Por isso Jesus diz de receber o estrangeiro em casa, porque recebendo o estrangeiro em casa, o judeu que o recolhesse também se tornaria impuro. O que deve chamar nossa atenção, contudo, é a forma como isso é tomado naquele período, se nós considerarmos a nossa história de salvação. Porque a nossa fé, a nossa história de salvação, a nossa religião é uma religião, uma fé fundamentada em estrangeiros. A nossa fé é uma fé forjada por homens e mulheres estrangeiros. Basta que a gente dê passos para trás na história, passos bem antigos, para retomarmos, por exemplo, a figura daquele que é considerado o pai na fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Lá no comecinho do livro do Gênesis, o que o Senhor pede a Abraão? Toma as suas coisas, sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. Por isso Abraão, de Ur dos Caldeus, se torna um estrangeiro. O pai da nossa fé é um estrangeiro. Assim também foi com José. Aquele José que nós meditamos na liturgia diária dessa última semana, José do Egito, vendido pelos seus irmãos, levado para o Egito e tratado como um estrangeiro. O libertador do povo de Israel, Moisés, um estrangeiro que depois de sair do Egito vai viver na terra estrangeira de Madiã. E depois volta para libertar um povo, o nosso povo, que deve ser considerado sempre um povo estrangeiro. Era estrangeiro quando escravo no deserto. Era estrangeiro quando peregrinava no deserto em busca da terra prometida. E mesmo na terra prometida foi feito estrangeiro diversas vezes, como por exemplo no exílio da Babilônia. Nós todos nos tornamos exilados e estrangeiros. O sinal mais bonito disso talvez não esteja no Antigo Testamento,
mas lá no comecinho da história da salvação que nós temos através da encarnação. O menino Jesus, depois de nascer, gerou grande medo no rei Herodes. E o que o rei Herodes fez? Mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. O que Maria e José fizeram? Tomaram o menino Jesus e fugiram para o Egito. Lá viveram como estrangeiros durante muitos anos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nossa fé é uma fé de estrangeiros, forjada por homens e mulheres que estavam longe da sua casa. Isso importa muito para nós nesse tempo de Quaresma, porque a Quaresma é tempo de observarmos o quanto nós somos estrangeiros daquela mesma terra prometida que o povo procurava, mas que foi transformada no corpo do próprio Cristo, a nova e verdadeira terra prometida. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, somos tendentes a nos tornarmos estrangeiros. E nesse tempo de Quaresma, precisamos olhar para dentro, olhar para o nosso coração e para a nossa vida, para compreendermos como isso se dá na nossa história. E aí eu pergunto a vocês: se nós, andando aqui pela rua, nos depararmos com uma pessoa, qual é a primeira coisa que nos ajudará a identificar que ela é uma estrangeira? A língua que ela fala, não é? O seu idioma. Por isso, esse sinal tem que servir também para a nossa vida quaresmal, o nosso período de preparação, para identificarmos o quanto nós estamos nos fazendo estrangeiros do Senhor. Se o idioma indica o quanto nós somos estrangeiros, se a nossa nação, a nossa pátria, a nossa terra prometida não é mais um chão, mas é o Cristo que pela ressurreição nos abriga na sua casa, e se a língua do Cristo é aquela que, como nós dissemos no começo, é o amor, nós podemos identificar o quanto nós nos afastamos de casa, o quanto nós vamos para longe do nosso país, que é o reino dos céus, pelo quanto nós deixamos ou falamos a língua do amor. O nosso idioma natal, meus irmãos e minhas irmãs, é o amor. Todos nós nascemos fluentes na língua do amor. E quanto mais nós nos tornamos bilíngues, falando a língua do desamor, mais estrangeiros nós nos tornamos, mais afastados nós estamos, mais longe do Senhor nós permanecemos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa noite de hoje, pensando já no dia de amanhã, em que nós amanheceremos para uma nova semana, recordemos que nós sempre podemos fazer uma opção de como nós queremos viver e como nós queremos proceder. O incômodo, o chamamento desse domingo de retiro é para que nós voltemos para casa e deixemos de ser estrangeiros da nossa pátria, o reino dos céus. Voltemos para casa, não sejamos mais estrangeiros, assumamos como uma escolha firme da nossa vida falar a língua do amor, que é a língua do Deus que se fez carne por nós, por amor. Não sejamos estrangeiros dele, não sejamos estrangeiros nele. Escolhamos viver o idioma da nossa terra natal, que é o amor. Nós nos perguntamos, como fazer isso? Todo idioma tem um vocabulário, não é? Quando a gente vai aprender uma língua nova, é preciso aprender o vocabulário. E qual é o vocabulário do idioma do Cristo chamado amor? É a gentileza, a ternura, o abraço, a acolhida. É o café posto na mesa para os filhos,
é o beijo no esposo ao amanhecer, é o afago na esposa ao adormecer, o perdão, a ligação para um parente distante, o cuidado com a nossa comunidade, a fraternidade vivida aqui no seio da nossa vida como corpo de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, escolhamos viver todos os dias como aqueles que vieram e voltam todos os dias para a nossa casa, o nosso país, a nossa nação, a terra do amor, o coração de Jesus, falando o único e verdadeiro idioma que Ele nos ensinou, que é a língua do seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Preparemo-nos para a Santa Missa.